Nos vendo aqui na nossa programação. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir, Espírito Santo. Eu quero te pedir, Espírito Santo, vai aonde eu não posso ir. Vai, Espírito Santo, aonde esse louvor, essa adoração, essa ministração vá alcançar, Senhor amado. Como a tua palavra diz, o Senhor, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então, o que eu não posso fazer, o Senhor vai lá agir poderosamente na vida dessa pessoa que está com depressão, na vida dessa pessoa, Senhor amado, que está com opressão maligna. Ah, Espírito Santo de Deus, eu já posso sentir a tua graça, eu já posso sentir aqui o teu mover, Espírito Santo de Deus. Então, opera, Pai. Opera nos nossos corações, opera, Senhor amado, naqueles que precisam, Senhor amado, de um abraço que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Então, em nome de Jesus, vai de encontro, aleluia, com essa vida, vai de encontro com essa família, poderosamente, em nome de Jesus. Já já a gente está de volta. Já quero deixar aqui um louvor para o teu coração, Leandro Borges, Deus e eu. É só você e Deus. Agora pode falar. Descarregou, macho. Eu esqueci de carregar. Sinta o Espírito Santo te abraçando nessa noite. Vou botar aqui, ó. Era pra. Aleluia, fique ligadinho. Deus tem uma palavra pro teu coração, você que está na live. Entra aí, faz o teu pedido de oração, fala com a gente, entra no WhatsApp. Estou te esperando, hein? Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vale. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora? Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós. Só ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, mais ninguém. Lugar de rasgar a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook, não. Faz o que Mateus 6:6 diz. Entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra ele. Conta em segredo, porque publicamente ele vai te honrar. E hoje eu sou igual criança mimada. Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus.
Não se fala mais nisso. Rádio Tempo de Vitória. Visite nosso site www.tempodevitoria.com.br e ganhamos para Jesus. Você está assistindo mais um Conexão na Palavra. Já quero aqui deixar a nossa charada bíblica para você responder. Você que é afiado aí na Bíblia, eu quero aqui que você coloque no nosso chat, no www.tempodevitoria.com.br. Vai aqui nas nossas redes sociais, né? Conexão com a Palavra. Faz a tua resposta aí, que eu creio que você está tendo conhecimento bíblico, né? Diante a presença de Deus. A pergunta é: Mene, Tekel, onde está localizado essa parte desse texto? Mene, Tekel, Passim. Aonde está localizado, em que livro está localizado esse pedacinho de texto? Mene, Tekel, Passim. Coloca aí, você que está no Facebook, coloca aí sua resposta. Você que está nos ouvindo pelo aplicativo da rádio, vai lá www.tempodevitoria.com.br. Já quero aqui dar a paz do Senhor para o meu querido Edivan, que está nos ouvindo, né, pela nossa plataforma, aqui também pelo nosso Facebook. Eu quero já aqui dar a paz do Senhor e meu abraço. Louvado seja Deus para aqueles que estão nos ouvindo lá do Rio de Janeiro, de São Paulo. É muita gente, hein? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero também dar a paz do Senhor para a Jaqueline, que está nos ouvindo de Acopiara. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Quero aqui também abençoar e dar a paz do Senhor para o seu esposo. Louvado seja Deus. E aqui eu quero deixar essa pergunta no ar para o final da programação. Você estar aqui com a resposta. Mene, Tekel, Passim. Que livro está escrito essa frase? Coloca aí para você ter a participação da nossa programação, irmão. Não deixe essa programação parada. Depende de você, o nosso incentivo depende da sua participação, hein? Eu já quero aqui dar a paz do Senhor para o meu querido amigo Fabrício. A paz do Senhor, Fabrício, Diácono Fabrício, aqui da Bela Vista, né, de Piqué Carneiro. Hoje ele está com a responsabilidade da palavra de Deus, então eu não quero tomar muito tempo e já quero aqui passar essa bênção para o teu coração, já quero aqui passar essa bênção para a tua vida, hein? Então não perca o que Deus tem para falar para o teu coração hoje. A paz do Senhor, meu amigo, tudo em paz. Deixa Deus te usar, viu? A paz do Senhor, meu Eduardo, a paz do Senhor, povo de Deus, tudo em paz, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui com os irmãos que estão assistindo, meu querido irmão Eduardo. Que Deus possa abençoar vocês grandemente. Amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar presente aqui. É a primeira vez que eu estou numa rádio, eu fico muito feliz, muito grato a Deus por esta oportunidade que Deus tem me dado, né? E a gente vai trazer uma palavra, uma pequena reflexão para os irmãos, que se encontra em João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Versículo 1 em diante. João 3. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui Jesus ele fala para Nicodemos. Nicodemos era um príncipe dos judeus. E ele teve um encontro com Deus, um encontro com Jesus. E o texto fala que Nicodemos ele era muito curioso.
Curioso como assim, irmão Fabrício? Curioso na parte de querer entender como era Deus. Só que é um pouco complicado a gente entender como é Deus. Aí o que que o texto fala? Jesus, ele fala, ele começa um diálogo com Nicodemos. E Nicodemos vai e pergunta, Jesus começa a falar com ele, falar assim, Nicodemos, tu és um príncipe dos judeus e tu não sabe dessas coisas. Jesus estava falando que era necessário nascer de novo. O que era nascer de novo? Nicodemos não entendia o que era nascer de novo. Não era nascer, voltar para o ventre da nossa mãe e nascer novamente, mas sim nascer, sair de uma vida antiga e vir para uma vida nova, uma vida em Cristo. Que vida em Cristo é essa, irmão Fabrício? É a vida de ter o direito à vida eterna, de ter o direito à salvação. Até entanto, Nicodemos ainda não entendia o que Deus queria passar para ele. Aí Nicodemos, mestre, como pode a gente nascer já sendo velho? Porventura podemos tornar o ventre da nossa mãe nascer? Aí Jesus, não, Nicodemos, não é assim que funciona não. É necessário vos nascer de novo, mas não dessa forma aí, mas sim um novo nascimento em Cristo. Aí o texto vai mais para frente, onde chegamos no capítulo número 16, que Jesus explica a Nicodemos, Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a vida eterna que Deus tem para nós. É necessário a gente nascer de novo, é necessário a gente renunciar a muitas coisas dessa terra para conseguirmos ter a vida eterna. Nicodemos, ele não entendia o que Deus queria falar para ele. Nicodemos, por ser um príncipe dos judeus, tem muita inteligência, mas nesse quesito ele não entendia o que Deus queria passar para ele. É necessário nascer de novo, é necessário deixar as coisas velhas para trás. Irmão, se você quer ser abençoado, se você quer ter uma vida eterna com Deus, se você quer ter uma vida de comunhão, é necessário nascer de novo. Em que sentido, irmão Fabrício? Deixar as coisas velhas para trás e ter uma vida em comunhão com Deus. O interessante do texto é que Nicodemos, ele não entendia o que Deus queria passar para ele. Deus mostrando para Jesus, mostrando para ele que era necessário ele nascer. Não nascer já sendo velho, nascendo, voltar para o ventre da nossa mãe e nascer. Não. É nascer de novo. É deixar as coisas velhas para trás. Irmão, o que você tem que deixar para trás? O que você tem que renunciar? Qual aquele negócio que você tem que desapegar? Tem que deixar para trás? Faça uma reflexão aí. O que é que está deixando você em falha com Deus? É necessário nascer de novo. É necessário deixar as coisas velhas para trás. Aí Jesus fala, porque Deus ama o mundo. O amor de Deus com nós. Sem o amor de Deus para nós, não teríamos direito à salvação. Imagine se Deus não amasse o mundo. Imagine como seriam as coisas se Deus não tivesse mandado o Filho dele ao nosso favor. Jesus mandando o Filho dele ao nosso favor, as coisas não estão bem como é para estar. Imagine Deus não tivesse mandado, né? Fica a reflexão. Porque Deus ele amou o mundo. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, irmão. Não pereça. O que é se não perecer? É não se desviar do foco. E quem é o foco aqui no texto? É Deus. O foco é Jesus. Foco em Cristo. Não perecer nas coisas do mundo. Não perecer, deixar a fé esfriar. Esse é o perecer que Jesus está falando. Não perecer não é deixar a sua vida espiritual, irmão, se abalar com qualquer coisa. Não deixar, irmão, sua vida espiritual se esfriar, não perecer. Para você ter o direito à vida eterna. Aleluia. O direito à vida eterna, o direito à salvação. Cristo foi necessário morrer numa cruz, ser crucificado, ser humilhado, ser cuspido, ultrapassado uma lança para você ter o direito hoje à salvação. Que salvação é essa, irmão? O que Jesus teve que passar por nós? O que Jesus teve que fazer, aleluia, para nos dar direito à salvação? O que ele teve que passar? É renunciar a várias coisas. É renunciar a tudo aquilo que não agrada a Deus. É deixar todo o nosso eu fora e somente Deus habitar em nós. É necessário nascer de novo. Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Tem que crer para ter a vida eterna. Tem que crer para não perecer. Tem que crer e acreditar para que Deus dê a vida eterna para nós. É interessante que tem alguns textos na Bíblia que falam que Jesus ele começa a falar com os discípulos com muitas parábolas. E ele sempre alertava os discípulos sobre a vinda dele, sobre a segunda vinda, sobre o que as coisas que iriam acontecer. Em um desses textos fala sobre 10 virgens. É muito conhecido, 10 virgens, 5 virgens prudentes e 5 loucas ou insensatas. As 10 virgens elas prepararam o azeite dentro de suas lâmpadas e foram até ficar esperando o noivo. E o texto fala que ao entardecer o noivo não chegou, elas dormiram. É o que acontece com nós hoje. Estamos num tempo que a gente dorme. Só que no meio daquelas 10 tinham 5 que estavam vigilantes. Porque quando dá meia-noite, elas estão dormindo. Aí o texto fala que quando dá meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Aí o texto vai e fala que as 10 acordaram. Só que há uma diferença aí, que 5 tinham azeite em reserva e 5 não. Você tem azeite em reserva para quando você ouvir a voz de Deus? Pense aí, você tem azeite em reserva para quando Jesus chamar seu nome e você está disposto a vir? Está disposto a ir subir aos céus com Deus? Será, irmãos, que estamos preparados, aleluia, para ouvir a voz de Deus quando Ele nos chamar? Ouvir o nosso nome? 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As 10 tinham azeite, mas só 5 tinham azeite em reserva. Em qual grupo você está denominado? Aquele que tem azeite em reserva ou aquele que tem azeite só para aquele momento? Não adianta, irmão, a gente ter o templo. O texto fala que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, não tiver azeite dentro, é que não é lamparina, só tem pavio, mas dentro não tem azeite. Se dentro não tiver azeite, irmão, acende, mas com o tempo ela se apaga. Tem que ter o azeite dentro, tem que ter azeite em reserva. Porque com azeite em reserva a gente não se apaga. E quando Jesus chamar, a gente está disposto a ouvir a voz de Deus. Isso é a parábola que Jesus queria explicar para aquele povo. Existem textos que falam sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre João Batista pregando a respeito de um que era maior do que ele. Isso me faz lembrar, irmão, quando Jesus veio, que Jesus estava na beira da praia, fazendo o sermão da montanha. E Jesus ele fala para os seus discípulos que entrassem dentro do barco e passassem para o outro lado, para a terra de Gadara. O texto fala que Jesus ele vai e adormece na proa do barco. E o barco começa a navegar, indo para rumo à terra de Gadara, e começa a vir uma tempestade tão grande. E os discípulos começam a ficar com medo. Começam a se assombrar, porque era vento e muita água batendo, ondas. E os discípulos começam a ficar com medo. E começam a desesperar, porque eram homens que lutavam contra o mar. Eram homens que eram pescadores, eram homens que estavam ali, mas a tempestade era tão assombrosa que eles se assombraram com aquilo. E o texto fala, meus irmãos, que eles começam a ficar sem entender porque aquilo estava acontecendo. É que nem nos dias de hoje, irmão. É que nem no dia de hoje. A tempestade, ela vem atingir o nosso barco, nos afligir. E esquecendo que Jesus está na proa do nosso barco. Eu sei, irmãos, é difícil a caminhada com Cristo. Não é fácil. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus quer provar a nossa fé. Deus quer provar, louvado seja Deus, se a gente está disposto a ceder algumas coisas para Ele. Aí Deus fica provando a gente, irmão Eduardo. É verdade. Deus fica provando em mínimas coisas, em coisas pequenas, em coisas grandes que a gente pensa que não vai atingir a gente, mas atinge. Aí a tempestade vem no nosso barco e a gente fica assombrado sem saber o que fazer. Aí eles ficaram sem saber o que fazer e Jesus estava na proa do barco. Irmão, quantos episódios tem acontecido na sua vida em casa, você que está ouvindo essa rádio? Quantos episódios, quantas coisas têm acontecido, irmão, que você já ficou até querer chutar o pau da barraca, querer desistir. Mas Deus traz nós essa noite para dizer para você, não desista. Lembre-se, eu estou na proa do teu barco. Lembre-se, o choro pode durar uma noite, aleluia. Mas a alegria vem pelo amanhã.
Pode estar difícil. Pode estar um negócio querendo desmoronar. Mas saiba, Deus está contigo. Deus está na proa do teu barco. Até que os discípulos se lembram que Jesus estava com eles. Aí vai e começa, mestre, 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 estamos perecendo. Aí o texto fala que Jesus olha para ele e fala assim, homens de pouca fé. Aí Jesus vai e vira para a tempestade, para o que está acontecendo, e disse, acalma-te e aquieta-te. E a tempestade se aquietou. E o vento parou. É necessário, irmão, quando a gente está no meio da tribulação, que a gente vê que a gente não vai ter como conseguir, é necessário chamar por Jesus. Jesus, ele é o único socorro bem presente no meio da maior angústia, no meio da angústia. Jesus, ele é o nosso socorro. Jesus é o socorro para a sua vida. Não sei o que você está passando, não sei o que você está sentindo, não sei qual é o problema que está te assolando, mas Jesus, ele é o socorro para a tua vida. Jesus, ele é o socorro bem presente, irmão. Não adianta. Não adianta você procurar em outros cantos. É só Jesus. E como eu encontro, irmão? Através da palavra. A palavra que ensina tudo. A palavra, ela é o caminho. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então só é Jesus o caminho, só é Jesus o socorro para você. Só é Jesus que pode solucionar seus problemas. Até entanto que a gente vê em textos, Jesus curando pessoas vindo de muito longe ao encontro de Jesus. E só Jesus, irmãos, é a resposta para os nossos problemas. Amém? Que Deus abençoe, irmão, a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. É isso aí, meus amigos. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você, eu amo esse versículo, quando vai dizer, clama a mim, responder-te-ei e anunciarei coisas novas. Eu já quero aqui deixar um louvor para o teu coração. Já quero aqui agradecer a Deus pela Zélia que está nos ouvindo de São Paulo. Louvado seja Deus, grande abraço, a paz do Senhor Jesus, minha irmã Zélia. Quero aqui também já agradecer o pastor Franz que está nos vendo aqui no Facebook. Já esse vaso vai ser pegue aqui para ministrar. Deus tem algo para ministrar através da vida desse vaso de Deus. Quero aqui também ministrar e agradecer a presença no Facebook da minha querida esposa, que está aqui no Facebook do outro lado, me apoiando, orando, intercedendo. Isso é muito importante, irmão. Eu costumo dizer, fique perto de pessoas